São Bruno. Inspire-se em uma vida que deixou marcas profundas na história da santidade. Hoje, você vai conhecer São Bruno, o homem que trocou as glórias do mundo pelo silêncio e a oração. Fundador de uma das ordens mais rigorosas da Igreja, São Bruno vivenciou intensamente o chamado de Deus, afastando-se das distrações terrenas para se consagrar ao Senhor na solidão do deserto. Prepare-se para mergulhar numa história de sacrifício, abnegação e profunda união com o Altíssimo. Fique conosco até o fim e descubra como sua vida pode ser transformada pelo exemplo desse grande santo. No dia 6 de outubro a Igreja celebra São Bruno, que entrou para a glória em 1101. São Bruno, filho de uma nobre família de Colônia, na Renânia, nasceu no ano de 1035. Desde a infância, Bruno demonstrava os traços de uma alma eleita, manifestados pela sua aversão a tudo que fosse leviano, pela prudência, modéstia e predileção por tudo o que se referia a Deus e ao seu santo serviço. Na idade apropriada, frequentou a escola de São Cuniberto, onde fez progressos tão brilhantes que o arcebispo de Colônia, Santo Ano, não hesitou em recebê-lo entre os clérigos e, mais tarde, oferecer-lhe um canonicato. Após a morte do arcebispo, Bruno aceitou um canonicato em Reims e é provável que tenha ocupado o cargo de instrutor do clero naquela cidade. Foi em Reims que, fruto de suas meditações, surgiu em Bruno um profundo aborrecimento das vaidades e prazeres do mundo, o que o levou a abandonar tudo o que o ligava à vida mundana e buscar a solidão. 6 amigos o acompanharam: Blanduino, Estevão de Lore, Estevão de Dai, Conegos de São Rufo, no Dauphiné, Hugo, um sacerdote já idoso, e 2 leigos, André e Geren. Bruno, no entanto, advertiu-os de que seria inútil buscar a solidão sem um guia ilustrado e competente, mestre em oração e santidade. O grupo dirigiu-se ao bispo Hugo de Grenoble, reconhecidamente santo, em cuja diocese existiam muitos lugares propícios à fundação de uma ermida. Hugo acolheu os 7 homens, que lhe eram desconhecidos, e logo lembrou-se de um curioso sonho que tivera na noite anterior. No sonho, parecia-lhe ver Deus em pessoa, erguendo um templo em um lugar deserto da diocese, chamado Cartucha, e viu 7 estrelas ascendendo da terra, formando um círculo, que o conduziam ao local. Ao ouvir o relato de Bruno e seus companheiros, o bispo reconheceu neles os mensageiros divinos preconizados pelas 7 estrelas vistas em sonho. Com carinho, animou-os a seguir com o plano heróico e indicou-lhes o local onde residiriam, prometendo todo o apoio necessário. Para que não se iludissem com vãs esperanças, descreveu-lhes minuciosamente aquele lugar, que, além de deserto, era inóspito e assustador. Era precisamente o que procuravam: um lugar de difícil acesso, onde estariam livres de qualquer contato com o mundo. Hugo, encantado com o espírito de sacrifício daqueles homens, os hospedou em sua casa até que os caminhos se tornassem mais transitáveis com o sol da primavera. Ele mesmo quis acompanhá-los e entregar-lhes o sítio da futura residência. Ao chegarem ao local, Bruno e seus companheiros começaram a construir uma casa de oração e pequenas celas, cada uma delas afastada da outra. Foi assim que, no ano de 1084, nasceu a Ordem dos Cartuchos. Em Bruno, viam não só o superior, mas também o mais ilustrado e virtuoso entre eles. Foram esses os motivos que levaram Hugo a escolhê-lo como conselheiro particular, consultando-o diversas vezes por ano, mesmo que isso exigisse difíceis viagens. Surpreendentemente, Bruno recebeu uma ordem do Papa Urbano II para apresentar-se em Roma. O Papa não desconhecia Bruno, pois havia sido seu discípulo. Motivado pela admiração e veneração ao mestre, Urbano II desejava mostrar sua gratidão e pedir-lhe conselhos. A ordem papal causou grande tristeza na pequena comunidade cartucha. Os companheiros de Bruno não se conformavam com sua partida e resolveram acompanhá-lo a Roma. A recepção na cidade foi calorosa, e Bruno teve que permanecer ao lado do Papa, enquanto seus companheiros continuaram a vida religiosa na cidade. Contudo, logo sentiram a diferença entre a vida na cidade e a solidão da Cartucha. Não foi possível obter do Papa permissão para que Bruno regressasse. Para evitar o risco de dissolução da obra, Landuino foi nomeado prior, e ele, com os demais companheiros, retornou à França. Embora separado do rebanho, Bruno mantinha contato constante com seus filhos espirituais por meio de cartas, oferecendo-lhes sempre conselhos e assistência espiritual. A obra de Bruno e de seus companheiros, contudo, era tão santa que não escapou das ciladas do inimigo,
que tentou desanimá-los, insinuando-lhes a inutilidade de uma vida tão austera. Deus, porém, lhes enviou uma revelação celestial, consolando-os e fortalecendo-os a seguir fielmente a regra até a morte. Com a licença obtida, Bruno estava pronto para retornar à comunidade, mas novos obstáculos surgiram. Os habitantes de Reggio, na Calábria, após perderem seu arcebispo, ofereceram a mitra a Bruno, e o Papa sugeriu que ele aceitasse. Bruno, no entanto, recusou o episcopado para poder voltar à ordem. Temendo ser novamente retido por assuntos da Santa Sé, Bruno decidiu fundar uma nova casa da ordem no deserto de La Torre, na diocese de Squillace. Com a ajuda do Duque Rogério da Sicília e Calábria, que lhe doou terras e recursos, fundou um convento e uma igreja dedicada à Santíssima Virgem e a Santo Estevão. Em 1101, Bruno adoeceu gravemente. No leito de morte, fez uma confissão pública de toda a sua vida e proclamou sua profissão de fé, destacando o dogma da Santíssima Eucaristia, contra as ideias errôneas de Berengário. Eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica, e em particular, creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 6 de outubro de 1101, Bruno entregou seu espírito a Deus. Seu corpo, enterrado no cemitério de La Torre, foi encontrado incorrupto em 1515. O Papa Leão X aprovou, para uso da ordem, o ofício do fundador, e o Papa Gregório XV o estendeu para toda a Igreja. Reflexão. A vida de São Bruno nos recomenda a prática de uma virtude rara no mundo, mas tão necessária para aqueles que querem salvar sua alma, o amor à solidão. Embora poucos possam, como Bruno, buscar o ermo e passar a maior parte da vida em completo retiro do mundo, todos podem e devem, de tempos em tempos, recolher-se espiritualmente, buscar a solidão do coração e exercer uma vigilância mais rigorosa sobre seus sentidos e movimentos do espírito. Vigiai e orai, se esta é a ordem que nosso Senhor deu, não só aos apóstolos, mas a todos os fiéis. Onde não há vigilância, há dissipação, ou sem oração, a fonte das graças se seca. Em uma vida tão cheia de perigos e obstáculos como a nossa, a vigilância e a oração são indispensáveis. Se não dominarmos nossas paixões, elas nos escravizarão; se não fugirmos do mundo, ele nos absorverá; ou se não resistirmos ao demônio, ele nos submeterá. Esses três terríveis inimigos, o demônio, o mundo e a carne, são reduzidos em potência pelo retiro espiritual, pela vigilância e pela oração. Santos celebrados hoje. Em Laodiceia, o santo bispo mártir Ságares, um dos primeiros discípulos de São Paulo. Em Agen, na França, o martírio da Santa Virgem Mártir Fé, cujo exemplo levou à conversão de São Caprácio, em 303. Na Cochinchina, o martírio de Francisco Frum, oficial do exército anamita, em 1858. São Bruno, rogai por nós. Oremos, Deus Todo-Poderoso, que chamaste São Bruno para te servir na solidão, concedei-nos a graça de, por sua intercessão, afastar-nos das distrações do mundo e encontrar na oração o caminho para a verdadeira paz interior. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.